Ô Rick, você já teve a sensação de você conversar com alguém para pedir ajuda, né, da pessoa, e você sai com mais dúvida do que você entrou, você já não ajudou muito, ou você ter aquela sensação de que, ai, você achar que entendeu tudo, mas quando você chega para com a folha em branco, você sozinho, e aplicar aquilo que você pediu ajuda, você parece que está mais perdido, não sabe por onde começar? Ah, cara, já algumas vezes. Eu acho que, hoje em dia acontece muito menos, mas eu empreendi, né, talvez o começo da Hamper estava naquele boom de aceleradoras e etcétera, e era muito comum, assim, era de praxe founders saírem pedindo mentoria, e às vezes você era colocado numas mentorias que eventualmente você nem queria estar ali, mas que era meio protocolar, assim, de você participar, porque, sabe, às vezes o teu investidor fala: "Cara, você tem que conversar com esse cara que ele vai te ajudar em alguma coisa", e você, pô, aceita ali tomar um café em respeito à relação. E aí, nesses casos, sim, né, cara? Às vezes eu também me coloco no sapato de quem vai mentorar. Você vai tomar um café de 60 minutos, é 40 minutos só para o cara minimamente entender o teu negócio, né? Sim. O que que você está fazendo. Então, a dificuldade ela já acontece por ali, né? A pessoa muitas vezes ela tenta te aconselhar em algo sem nem ter entendido muito bem o que que o teu negócio faz, né? Talvez por princípio isso já está errado e esse seja um dos maiores erros que a gente vê acontecendo em mentorias, né? Eh, eu vou trabalhar um pouco falando sobre a minha perspectiva e depois vou tentar falar representando um pouco a classe de founders como um todo, né? Eu particularmente fui, filtrando muito melhor para quem eu peço ajuda, né, então acho que ao longo da minha jornada eu fui meio que montando essa minha própria caixa de ferramentas, então eu já sei quando eu tenho dores de vendas, quem são 2 ou 3 pessoas que eu vou me aconselhar, dores de tecnologia, a mesma coisa, e aí por aí vai, né. Então eu fui conseguindo construir esse repertório de pessoas confiáveis, que não são pessoas que estão sempre me acompanhando, não tem uma cadência comigo na Hamper, mas que normalmente elas estão ativas nos seus próprios negócios, então ela não precisa assim, em 5 minutos eu consigo atualizar ela de em que momento que a Hamper tá, ela rapidamente entende e ela Uhum. consegue já ser bastante precisa, assim. Mas eu acho que também, e aí entra no ponto falando agora como founders como um todo, muitas vezes nós founders não sabemos pedir ajuda. E eu acho que saber pedir ajuda é uma arte, né, igual você sempre comenta, eu acho que isso é, né, é um senso comum de mercado, de que mais importante do que dar boas respostas é saber fazer boas perguntas. Uhum. E muitas vezes o founder, ele sabe que ele tem um problema, ou ele sabe que ele tem um sintoma de um problema, mas ele não tem uma puta ideia de como que ele busca ajuda para resolver aquele problema. Porque as possibilidades de ajuda são várias, a gente vai tentar trabalhar elas aqui ao longo dos episódios, mas eu percebo que muitas vezes a pessoa ela busca um mentor externo quando na verdade ela precisava de um diretor para uma área. Ou o contrário, ela põe um CTO, na verdade o que ela precisava era de alguém que desse um aconselhamento técnico, né? Sim, Então acho que os deslizes aí são vários. sim. Talvez mais do que a gente nesse episódio tentar trabalhar a quantidade de possibilidades, a gente conseguir educar o founder de saber quando ele precisa de ajuda e que tipo de ajuda que ele precisa em cada circunstância que ele está. É, até a expectativa também que ele tem com a ajuda, né. Eu acho que isso também é um outro, né, um ponto que a gente vai trabalhar, né, porque a expectativa muitas vezes é quase que alguém vai executar para ele, né. Ou que vai dar uma resposta Ou que vai já, dar uma né, resposta dar uma miraculosa. martelada ali que É, o problema tirar um resolve. coelho da car né, da cartola e pronto, e o negócio está resolvido, né, ou seja, a expectativa também diz muito dessa satisfação com relação a outra pessoa que muitas vezes não tem contexto, né. Aham. Então como é que ela te ajuda sem ter contexto, né, então isso acaba ficando bem complicado, né. Mas vamos lá. Boa, vamos lá. Bom, se você conhece o Startups and Downs, sabe que a gente tem a ambição de ser o podcast de cabeceira da vida de quem empreende. A gente cobre diversos temas aqui no Startups and Downs, nem sempre os temas que já são cobertos nas grandes mídias e que estão presentes nas histórias de sucesso de grandes empreendedores e empreendedoras, a gente curte mais abordar aqueles assuntos que a gente sabe que tira o sono dos empreendedores. Então a gente tem muitos episódios, o César e eu discutindo esses temas, poxa, M&A, formação de time, de solução de sócios,
formação de um programa de stock option, dentre várias outras coisas. Eventualmente a gente traz alguns convidados também para compartilharem suas experiências aqui com a gente, os seus principais downs e os aprendizados que eles extraíram com isso. E no episódio de hoje a gente quer falar sobre essa questão de pedir ajuda, né? É claro que os founders eles precisam de ajuda em diferentes matérias, em diferentes momentos da empresa, mas você tem que saber quando pedir essa ajuda e que tipo de ajuda pedir, né? Senão você sai pedindo ali mentoria avulsa, Se você né? me Tentando. perguntar, a maior ajuda que me pede é um cafezinho. Sim, imagino. O tradicional é isso. César, não tem um tempo para um E aí, cafezinho, se você né? tomar café com todo mundo, você não dorme de tanta cafeína, É, né? né? Isso é nem só isso, é um cafezinho, mas para que o cafezinho, né? É pra Sim. gente tomar um papo e conversar sobre futebol, é pra gente, que escopo qualquer. Então, cara, já Até a começa, conexão, a né, a conexão forma já é como a torta, pessoa né? se conecta é torta. Eu É, recebo muito pedido: "Ou vamos bater um papo". é. Pô, vamos bater um papo? Falo: "Claro, eu estava à toa aqui no escritório E a gente pensando já se que eu ia conhece, né? louco para alguém me chamar para É. um papo". Não vou conversar com nenhum dos meus amigos, que eu não consigo ter tempo para eles, mas a gente Sim, vai bater um papo, né. Então, sim. até a forma precisa saber, assim: "Cara, eu queria conversar com você sobre tal assunto específico", nem isso, né, muitas vezes sabe, né, pedir, né. Uhum. Se a gente for pensar assim, né, eu acho que ao longo se for pensar numa jornada estruturada, ela nunca é estruturada e linear, né, mas vamos tentar traçar que a empresa ela vai passar por algumas fases determinadas ali, né, de desenvolver produto, depois de fazer go-to-market desse produto, saber estruturar times, e aí em algum momento a empresa ela começa a ter uma receita relevante, começa a lidar com outras matérias, pô, tem inadimplência, tem margem, tem que fazer DRE, então ela passa a ter uma complexidade financeira, depois alguns estágios mais à frente ela precisa começar a estruturar também a sua governança, né? Então se a gente for pensar talvez do 0 aos 10 milhões, as empresas elas são diversas em produto, etc. Mas essa jornada quase certa que toda empresa ela vai precisar ticar esses itens. E acaba sendo muito comum que às vezes os founders eles são majoritariamente técnicos, então eles não têm muita dúvida de como executar o produto, mas não tem uma puta ideia de como lançar isso no mercado, mas também não entende nada de finanças, e eles vão precisar buscar essa ajuda no mercado. Sim, sim. Quando a gente começa a empresa, né, você, eh, faz tudo, né. Uhum. Então, você você na sua cabeça já tem qual é a direção para onde a empresa tem que ir, você já definiu mais ou menos uma estratégia inicial para você, e aí você vai cair Você na mesmo execução. executa. Aí Sim. você vai cair na execução, e aí você tá ali no dia a dia executando, tal, e aí muitos dos desafios vão surgindo da própria execução, né, no dia a dia você vai executando. Então, é o que você falou, começo a ter dúvidas de go to market, como é vender melhor, começo a querer desenvolver melhor o produto, eu acho que tem uma diferença ali entre o que eu estou fazendo e que eu estou vendo que os meus concorrentes, por exemplo, estão fazendo, o mercado está fazendo, e como que alguém pode me ajudar. Aí o time começa a crescer, eu não sei se eu vou ter que montar um CS, se isso é para o suporte do CS, se é a mesma coisa, não é. Aí eu começo a entender que existe DRE e que existe uma série de controles financeiros que eu nunca vi ou que eu não sei como fazer, e aí preciso de ajuda. Então, ou seja, o dia a dia, a execução vai te trazendo um monte de desafios, e aí você tem algumas formas, né, de conseguir extrair ali ajuda, né. A primeira que a gente tem tradicional é: vou contratar alguém, né, Uhum. para essas Uhum. atividades, né. Uhum. Mas é interessante que muitas vezes nem contratar a gente sabe, né. Sim. Ou É, onde buscar, ou o perfil. sim, eu acho que se você for pensar na tua trajetória, quantas vezes você: "Ah, eu preciso contratar alguém de, né, de pessoas, Uhum. um líder de pessoas". Cara, você nunca tinha contratado um líder de pessoas e talvez você não acertou na primeira. Sim. Você tem que fazer uma, 2, 3 até. Por quê? Você não olhou aspectos comportamentais, você não olhou a questão da direção, da cultura da empresa, você não Uhum. olhou os valores e as crenças, o propósito se está alinhado, Uhum. né, e aí a coisa acaba desandando, né. Sim. E é assim em todas as áreas, mas você vê que os aspectos que eu coloquei, eles estão vinculados não só à execução, mas aí começa a bater na tua estratégia e na tua direção, né. Como a gente brinca, a gente sempre contrata por hard skill e demite por soft skill. Então, normalmente a gente tem algum gap de execução
que a gente precisa resolver ali, né? Pô, eu preciso, sei lá, você deu o exemplo de ter uma liderança para olhar para pessoas. Essa pasta ela fica no colo dos founders durante muito tempo, uma hora fala, cara, não dá mais, eu não consigo mais estar em todos os processos seletivos que a empresa faz, pô, demissionar, um head de uma área que é demitir, eu tenho que estar junto, cara, não dá mais, eu preciso ter alguém olhando cultura full time aqui dentro, né? Sim, sim. E a definição do tipo de ajuda, né? Quando eu tô com um problema, então, eu não sei, né, eu tô com um problema no meu go-to-market. Aí vamos pegar um exemplo bem comum, né? Uhum. Então, cara, nos meus processos de venda, na minha estrutura de venda, na estratégia, na parte de marketing, cara, não tá legal isso daqui. Que tipo de ajuda você precisa? Você não tem a pessoa para executar? Você tem a pessoa para executar ou você não conhece algum desses métodos, Uhum. né? Ou você conhece algum desses métodos e não está sabendo aplicar corretamente, Uhum. né? Ou não sabe se existem outros que você poderia estar trabalhando, né? Você precisa de alguém para te trazer outros insights para você nem só mudar o go-to-market, mas também mudar talvez a proposta de valor não está certa, Sei. né? E não é simplesmente só fazer o go-to-market, não é só executar alguma coisa, né? Você Uhum. tem que partir por um planejamento estratégico ali de definição clara da tua proposta de valor. Ou seja, qual que é o tipo de ajuda que É. você quer em torno disso? Mas muitas vezes você vai pela autoridade que você reconhece do outro lado. Aham. Então alguém te falou, então eu vi um post do Ricardo no LinkedIn, cara, achei o que ele falou lá de, cara, é isso. Aí eu mando uma mensagem para ele falando, Ricardo, poxa, dá pra gente bater um papo, que eu tô com umas dores aqui, ou vamos tomar um café? Cara, o cara do lado, ele não sabe se ele vai tomar um café para quê, qual que é o seu desafio, qual que é o seu problema, qual é a sua expectativa em relação a esse assunto, Sim. né? Então, a gente tende a trabalhar essas dores sem explicar o que a gente necessita, e olhar para alguém, né? Sim. Para algumas pessoas e meio que falar, cara, esse daqui Esse vai cara deve ser o ter a meu resposta do salvador. que eu preciso. E esse cara já passou por isso, qualquer coisa que ele falar vai me ajudar, É. né? E você vê que essa do go-to-market, ela me é muito, muito familiar, né? E coisa que eu recebo que é padrão, assim, pô, na minha DM do LinkedIn, né? Já que a gente falou de LinkedIn. Pô, Rick, eu tenho um problema aqui, cara. Eu sinto que meu time de vendas é muito desmotivado. É um negócio sintomático, né? O que você faz com essa, né, com essa informação, né? E é claro que, assim, se você for cavar por detrás da desmotivação do time, você tem N outros. Quer dizer, você vai olhar por que o time está desmotivado. Sei lá, o programa de remuneração é todo errado. A empresa contrata errado, então tem problema de gente também. Falta lead para os caras trabalharem. O head que tá ali é um primo do founder que tá ali quebrando um galho, porque não. Quer dizer, né, você percebe que o que o empreendedor ele espera, talvez que ele fosse responder na DM, assim, tenta usar esse grito de guerra com o teu time aí que a motivação muda, né? Queria eu ter algum negócio assim, põe o Hamper, põe o meu produto aí que a motivação muda. Quer Tem dizer, vezes que ele só quer te usar para você falar a verdade que ele já sabe, mas ele não tem é, coragem de falar. às vezes ele Às vezes é precisa só disso. isso, Mas né? muitas vezes ele vai verbalizar um sintoma, mas quando você for cavocar na causa raiz, você fala, bichão, você tem um ano de trabalho pela frente aí para resolver o teu vendedor desmotivado, né? Sim, e é injusto até quando o pedido de ajuda não é estruturado, achar que é uma conversa Claro. vai resolver, Aham. né? Uma conversa é um insight que o cara pode trazer, é um exemplo, alguma coisa que vai falar, poxa, é puxar um fiozinho ali. É. Mas, cara, a construção, se fosse tão simples, você já tinha resolvido. É. Não, Eu acho que para né? coisas óbvias, hoje em dia é difícil, vamos dizer assim, talvez há 10 anos atrás as informações ainda estavam um pouco menos disponíveis. Vamos dizer que assim, um empreendedor que tinha mais acesso, tipo, pô, esse empreendedor ele tem fundo de investimento, ele faz parte da Endeavor, ele vai pro Vale do Silício uma vez por ano. Esse cara ele tem um grau de esclarecimento que tá bem acima da média da galera. Hoje com, cara, YouTube, acesso que você tem, Não tem grupo de nem. WhatsApp, etc. Vamos dizer que para as coisas mais óbvias, provavelmente esse cara ele já pensou, né? Não tem mais aquele insight de cafezinho que Sim, fala, você já tentou, sei lá, pôr inbound marketing na sua empresa? Ele, putz, era essa a solução. mas eu já ouvi também essas frustrações assim,
Poxa, eu queria entender mais como é que eu faço, por exemplo, campanha de mídia paga, Aham. né. Então vou conversar com o cara especialista que já investe 1 milhão em mídia paga e tal, e vai conversar com esse cara, ele está completamente desconectado da tua realidade, Sim. né. O que ele está falando ali muitas vezes é um playbook que ele já leu em um monte de coisas, e ele sai dessa conversa e fala: "Nossa, perdi meu tempo", Uhum. né. Pô, cara, você perdeu seu tempo mesmo porque você nem sabe o que que você queria direito, Buscou ajuda no lugar porque errado. foi buscar ajuda no lugar errado, a pessoa não sabia o teu contexto, ele entregou um conteúdo que é genérico ali, ou seja, ele entregou mais um conteúdo do Aham. que efetivamente uma mentoria, Sim. né. Porque a mentoria talvez nesse sentido, né, se a gente for falar, né, a gente já começa a falar um pouquinho, né, dessas esferas, né, que a gente vai entrar em mais detalhes, mas, eh, tem que ter o contexto. Uhum. Tem que ter alguma coisa de contexto. Se não tiver um contexto, o cara não consegue assimilar aquele conteúdo que ele tem ou aquele conhecimento que ele tem, como você vai aplicar, né. Uhum. Então tem muito dessas conversas, marca cafezinho de meia hora, em meia hora vai cara, em meia hora é só apresentação, Sim. né. Agora lógico que nem todo mundo tem a disponibilidade para ficar falando a todo momento. E você, no final das contas, você quer ter mais atenção, ter mais tempo com alguém. Cara, se você não der tempo para essa relação, ele também não der, Aham. e aí não pode ser Você superficial. precisa ver se o tipo de ajuda que você precisa não é por carência, né. Mas Também. acho que essa daqui a gente nem consegue resolver aqui no programa, Não. até é outro tipo de especialização. Sim, sim, mas tem muito disso, né. Mas tem muito, cara, tem muito. Às vezes acesso, né, o cara que quer estar próximo de você de alguma forma, para sentir que é teu amigo, alguma coisa assim, mas essas daí a gente não sabe explicar muito bem por que que Sim. acontece. Se a gente for pegar, né, tentando aterrissar melhor esse problema, vamos pensar, a empresa, ela tem um desafio tecnológico, por exemplo, e aí ela tem que saber fazer uma avaliação interna, pra assim, eu tenho um grande problema, não tenho dúvidas, e eu preciso de ajuda. E essa ajuda aqui, só alguém sênior, alguém experiente na área, sabe resolver. Então eu já tenho uma hipótese de solução. Preciso de alguém sênior. O próximo passo que ela tem que avaliar é: esse alguém sênior, eu deveria já trazer uma liderança aqui para dentro. Então, assim, é um problema grande e é um problema full time. Cabe uma pessoa resolvendo, trabalhando 40, 50 horas semanais dedicada para fazer isso. Se é esse o caminho, a resposta é: você tem que trazer um head, um diretor, um C-level, o que quer que seja, para resolver esse problema. Sim. Eventualmente você tem o problema, você precisa de alguém sênior, mas você fala: cara, eu não vou trazer um CTO, não cabe, não tenho espaço e outra, eu não tenho, sabe, R$ 30.000 para pagar num salário agora. Eu conseguiria pagar 10 para alguém sênior, e aí estaria tudo bem se essa pessoa ela compartilhasse o tempo dela com Outras eu e empresas. mais outras 3, 4 empresas. Então você precisa daquela senioridade, mas você precisa do serviço, você precisa de algo part-time. E às vezes não é nem o executivo. Vamos pegar no exemplo da mídia paga que você falou. Talvez essa empresa pequenininha ela precisa de uma agência. Pô, pega uma agência que atende vários outros clientes, ela vai saber alocar bem o seu dinheiro. Não é a hora de você trazer um sênior. E também não adianta você, como empreendedor, pegar mentoria com alguém, porque não vai ser você que vai executar depois. Então, às vezes, Perfeito. o mentor abre o playbook inteiro da mídia paga para você e você volta para dentro de casa e fala: eu faço o que com isso agora? Porque não vou ser eu que vou executar. E por fim, a gente tem a figura da ajuda externa mesmo, que não é nem alguém que vai entrar com um contrato de serviço part-time, de horas. A gente tá falando de alguém que talvez eu acho que é onde está mais no cerne esses pedidos de ajuda que a gente recebe, que a gente tava brincando agora, né, no LinkedIn. Vamos bater um papo. Cara, topa ser meu mentor. Cara, tô formando um conselho, escolhendo algumas pessoas e queria te convidar. Eu acho que você deve receber muitos, eu tenho começado a receber uns também. Eu acho que vale a pena a gente tentar afunilando agora a conversa, dizendo que assim, o empreendedor ele ticou essas caixinhas. Perfeito. Não é um CTO que eu preciso, também não é um CTO part-time, nem uma empresa, uma consultoria externa que vai fazer um desenvolvimento sob demanda. Eu preciso de um advisor aqui, tá claro para mim. Mas ainda assim, dentro desse advisor, a gente pode abrir em N outras caixas, porque você tem mentoria, você tem advisor, você tem conselho. Dentro Sim. de conselho, você tem consultivo, tem administrativo. Você pode fazer comitês estratégicos, você pode entrar num clube de negócios. Quer dizer, tem tantas formas ainda de resolver
porque eu acho que seria legal a gente começar a destrinchar cada Não, um. legal. Eu gosto de organizar até para a gente ir classificando aonde cada um tem. Vamos pensar que a empresa tem 3 layers, né? Ela tem o layer na onde ela define a direção dela, Uhum. né? Então ali tá as suas crenças e valores, ali tá o propósito da empresa, a visão, Cultura. a missão, a cultura da empresa, as ambições que a empresa quer alcançar. Isso está na questão da direção, né? A gente tá aquela questão que eu preciso sempre garantir que eu estou indo na direção correta. Então ali está tudo definido nesse formato. Uhum. Você tem um layer que é um layer de estratégia, Uhum. né? Ali está a tua proposta de valor, ali estão seus Go to OKRs de um market. ano, seu go to market. Cara, ali está definido algumas coisas que vão orientar a sua execução ali, né? É a partir dessas premissas que você vai executar e garantir que você está indo na direção E correta. ela faz inclusive o intercâmbio entre o que foi determinado na direção e o que está sendo executado Isso, na. onde a gente almeja chegar e o que nós estamos executando. Sim. É esse que é o link entre esses dois mundos. E o último é o da execução, né? E aí na execução ali tá a equipe, tá o dia a dia, tá o meu design organizacional, tá os rituais que eu faço, tá uma série de coisas ali envolvidas no meu dia a dia ali na gestão, né? Uhum. Então, se a gente for olhar, pegando o exemplo aqui, você falou do mentor, né? Vamos pensar, o mentor, ele não tem uma responsabilidade ali com os resultados da empresa, nem com a entrega. Ele foi chamado provavelmente para uma conversa e ele está ali. Eu não. A entrega dele se limita ao tempo que foi pedido. Tipo assim, César, você Isso, tem 1 hora para conversar comigo? A minha isso. entrega é doar 1 hora É, do meu até tempo. porque o pessoal fala, mas tem mentorias pagas. Eu acho que até tem, mas, cara, eu acho que quando passa a ser uma mentoria paga, me parece mais uma consultoria, né, É. ou coaching do que uma mentoria. Mentoria é aquela que, cara, ela é ad hoc, ela não é uma coisa é, que tem um compromisso claro com uma entrega, né? Eu vejo muito dessa forma, né? Aham. E aí eu acho que ela pode ser útil para você, assim, é geralmente alguém que tem uma autoridade reconhecida Uhum. sobre algum tema e que você quer beber daquela fonte, né? Sim. Você quer ter um tempo para você beber daquela fonte, né? Mas se você não direcionar para o que você quer falar com a pessoa e qual é o objetivo, e ela não tiver o mínimo de contexto, cara, Uhum. você provavelmente vai perder aquela sua 1 hora e vai fazer ele perder a 1 hora dele, Uhum. porque ele vai falar o que ele acha que tem que É, fazer, é. né? O que eu digo que para uma mentoria funcionar, tem que ter uma preparação antes, né? Se você não mandar um briefing do que você quer, qual é a sua dor, se garantir, você pode me ajudar nisso daqui, me trazer algumas referências, ou seja, qual que é o resultado final? O que você espera no final depois dessa conversa, Uhum. né? Você só quer tirar uma foto com o cara e botar um like ou você quer sair com algum conhecimento dali que você possa depois aprofundar e aplicar, né? Alguma resposta que vai te orientar. Outra expectativa ruim na mentoria, né, isso já aconteceu várias vezes para mim, é o cara chegar com uma dúvida, assim, crucial do negócio dele. "Ah, eu devo parar de fazer meu produto desse jeito e pivotar para outro negócio, ou eu devo mandar embora o meu co-founder?", sabe. Cara, em Sim. 1 hora ele vem para mim com um contexto, porque o cara faz isso, o cara faz aquilo, como se, ao ter a condição de engravidar pelo ouvido, né, no que ele me falar eu vou botar um bebezinho ali e vou dar o bebezinho no colo dele e falar: "Ó, agora cuida dele que é essa a sua resposta". Não tem E como. você percebe que aí você está falando de uma coisa que diz respeito nos layers que você passou, algo que diz respeito à direção. Total. Aí o perigo que você tem em um cafezinho de 1 hora, aonde 40 minutos foram consumidos só com small talk e contextos, nos 20 minutos finais você dá um conselho torto, que É, entorta a direção, porque você, na melhor das intenções, falou: "Cara, pelo que você falou, sei lá, esse co-founder me parece que ele não tá muito bem intencionado, vai para as vias de fato". né, Você, só para não sair de mão abanando, você deu esse conselho quando não pode sim. entortar Fiz um. uma mentoria no final de semana e o cara me falou e tal, segunda-feira o cara chega falando: "Olha, a gente tem que mudar a empresa inteira aqui, porque o cara me A falou". IA vai acabar O com o meu é, negócio em um e a mês é, e. e o mundo vai acabar e tal. E isso é muito perigoso, né, Uhum. porque, eu acho que o mentor não tem, muitas vezes, esse contexto inteiro. Então ele é colocado a dar uma resposta e tem mentor que vai dar a resposta, Aham.
né, e que muitas vezes também, aí olhando do outro lado, tem mentores que não sabem, talvez, muitas vezes, se comportar como mentores. Se pede uma mentoria para ele, mas ele não é preparado para ser um mentor, ele é um É. executivo que está Cheio de acostumado a dar vieses, resposta. né, cheio de Dá vieses. resposta. Então todo mundo que pergunta alguma coisa para ele, é por obrigação dele, fiduciária no negócio dele, ele dá uma resposta. Quando chega Sim, alguém de fora e faz uma pergunta para ele dentro do contexto dele, do limite dele, ele vai dar uma sim, resposta. sim. Mas ele não tem o contexto de quem fez a pergunta. Uhum, E aí a possibilidade de ter um erro aqui é enorme, uhum, né. uhum. Mas ele é autoridade, ele é o cara da empresa X, da empresa Y, pô, você não queria esse cara trabalhando com você? Ele me falou que era para ir para aí, mas cara, você está usando uma informação que ele não tinha o contexto, ele não sabe a condição da empresa ou sua condição para executar aquilo que ele está falando, né. Uhum. Então, a mentoria você tem que tomar muito cuidado, né, com a forma que você usa, qual é a sua expectativa, né. O erro, eu acho que tem muito mentor que erra, Uhum. porque dá respostas que ele não estaria em condições de dar resposta, né, mas acho que tem muita culpa em quem vai fazer a pergunta que não sabe o que extrair do Total, mentor, né. total. Mas eu acho que esse é um erro talvez muito comum de quem tá muito nos estágios iniciais, muito pendulando e ainda precisa, cara, ainda não tenho muita ideia de para onde ir, eu tenho muito mais perguntas do que respostas, que na medida que a gente vai caminhando um pouco mais, ficando mais experientes, a gente vai afunilando e o próprio empreendedor vai até tendo menos tempo para esse tipo de coisa, Sim, tipo, querer ficar chamando os outros para tomar um cafezinho, né? E aí talvez uma segunda forma de solucionar preciso de um advisor, então. Fala, pô, eu sei que o César, eu acompanho o César no Startups and Downs, pô, não adianta chamar o cara para tomar um cafezinho em 1 hora, não vou resolver grandes coisas, mas, cara, como eu queria ter o César me acompanhando na minha jornada, né? uhum, Eu queria, ou o Ricardo, pô, eu vejo o cara falando no LinkedIn de go-to-marketing, tem um monte de dor aqui, como ter um Ricardo aqui comigo me destravaria crescimento, e aí o cara vai e te faz um convite assim, sabe, eu tô precisando de um advisor pra que tomar tem um café por que mês, né. pra tomar um café por mês, ao invés de ser um pontual, a gente É. já fica Toma um aí com café por mês e a gente vai trocando uma ideia, posso te acessar de vez em quando, tem muito dessas sim. conversas, né. Mas eu acho que tem um lado de um advisor, ele pode vir a ter valor. Vamos pegar naquele exemplo lá do, talvez uma empresa que ela não o core business dela não é tecnológico, mas ela tem um pouco de tecnologia dentro dela. E aí ela fala assim: "Eu não vou pôr um CTO aqui dentro. Eu consigo com um time de desenvolvimento e um gerente pleno tocando ali, fazer a coisa acontecer na execução. E eu só precisaria de um advisor, porque os founders não conseguem aconselhar esse gerente técnico. Os founders não dão um bom buffer para ele no dia a dia, então talvez faria sentido assim, cara, vamos achar um cara experiente de mercado para ser advisor desse nosso gerente. E aí a Uhum. gente paga um FII mensal para ele acompanhar, a gente escolhe algumas reuniões que ele participa com a gente, mas ele é mais hands-off, ele claramente ele só aconselha e a responsabilidade dele acaba por ali. É. Você acha que isso tem valor? Eu acho que sim, e ele acaba se assemelhando é tênue a diferença entre um consultor e É. esse advisor específico, individual, como você está falando. Eu acho Aham. que o que eles têm em comum, todos eles têm que ter um escopo muito bem definido. Pegar um advisor, assim, para falar de alfinete a foguete, é melhor você pensar em formatar um conselho. E a gente vai chegar lá para explicar o porquê desse negócio. Porque o advisor individual, ele não está conectado necessariamente nem no seu layer estratégico, e ele não está ligado no seu layer de direção. Ele está ainda ali para resolver um problema seu de execução. Uhum. Eu estou com algum problema específico, ou eu posso estar com alguma dúvida na questão da minha estratégia, então, na minha proposta de valor, e quero conversar com o César, porque o César atuou durante X anos na MC1, Uhum. né? Beleza. O César pode ter algum conhecimento ali específico, né, do go-to-market, do tipo de cliente que ele atuou, do tipo de venda, que pode ajudar ali a tirar algumas dúvidas ou passar algumas percepções para ajudar o empreendedor a conhecer. Mas esse advisor individual, ele tem um escopo definido e ele claramente tem, assim, ele não vai botar a mão no teclado, como eu falo, né? Ele não vai Uhum. executar alguma coisa, ele Uhum. vai orientar, ele vai dar insights, ele vai trazer o conhecimento dele, que é reconhecido dentro de um escopo bem fechado, e falar exclusivamente daquilo. O consultor,
A diferença é que ele bota a mão no teclado. O consultor, ele é chamado para, cara, você é mais especializado nisso daqui e eu quero que você me ajude a construir o playbook, me Uhum. ajude a construir a documentação, que me ajude a construir a equipe. E aí o consultor, ele tem um pouco dessa entrada maior na execução. Então, Uhum. eu acho que o advisor se posiciona muito mais na estratégia, mas muito mais como alguém que não está compartilhando a responsabilidade, Sim. mas alguém que está simplesmente te Compartilha ajudando, conhecimento. compartilhando conhecimento. Já o consultor, ele está compartilhando conhecimento e capacidade de executar uma É, parte. e ele tem um compromisso com algum tipo de Um sucesso. O escopo. sucesso não termina assim, não, mas eu entreguei 8 horas de É isso trabalho, aí. O né? escopo está ali É, definido. é. Né? O escopo está ali definido. Então, você vai contratar esse advisor, você vai pagar por hora, você vai dar equity, seja lá qual for você tem ali, você está querendo o tempo dele para falar sobre um assunto específico. E você vai trazer perguntas em cima daquilo e tentar ouvi-lo um pouco para você não fazer aquilo que ele está falando, porque ele não conhece o contexto, mas para te ajudar a pensar na sua Sim, estratégia. sim. Agora volta no ponto que a gente falou de saber que tipo de ajuda procurar, porque consultor e advisor são 2 avatares bem diferentes. E eu Total. que recebo convites, eu vou dizer um caso que está recente, uma empresa, pô, bacana me chamou, a gente está querendo você como advisor. Eu normalmente, minha resposta padrão é não, porque eu simplesmente não consigo encaixar isso na minha rotina. Mas para alguns tipos de empresa, e essa me chamou a atenção, eu falei, eu vou ouvir. E, eventualmente isso caixa aí até uma forma de eu beber de outras fontes, sabe? Eu também vou aprender lá. Mas quando eu fui entender um pouco mais da expectativa do empreendedor, ele falou, cara, eu precisava de pelo menos um dia da sua semana que você passasse aqui com a minha área, com o meu head de vendas, com o meu head de marketing. Aí eu já falei, não, esse escopo é de consultoria. Eu não sou esse avatar. Quer dizer, se eu tirar um dia da minha semana, eu estou tirando da minha empresa. Isso não faz sentido nenhum. Quando você falou o advisor, eu achei que você queria. Pô, eu quero ter acesso a você para quando der um barata voa aqui, eu te ligo, você me ajuda. Vai ter uma reunião mensal aqui que os sócios participam, a gente queria ouvir a sua opinião. Pô, isso talvez eu conseguisse. Mas você vê que, de novo, né, o não saber pedir ajuda confunde os avatares, porque o Ricardo da Hamper, ele não é consultor, ele não está disponível para consultoria. Talvez ele Sim. deveria procurar alguma consultoria de go-to-market, alguém Por que isso que é vá. importante o empreendedor pensar nesses 3 layers. Eu estou querendo alguém para me ajudar na execução, Uhum, alguém para me ajudar na estratégia ou alguém me ajudar na direção, né? Porque até trazendo, né, ou seja, onde que eu vejo o conselho, né? A gente falou desse advisor individual, esse conselheiro individual, né? Mas onde eu vejo o conselho? O conselho é alguém que garante, né, que o que a gente está executando está indo na direção correta. É uhum, alguém que garante que existe essa direção correta, né? Alguém que, junto com os empreendedores, está zelando por essa direção, né? E está entendendo se a estratégia e a execução estão de acordo com essa direção, né? E conseguem intervir de forma a ajudar os gestores a se realinhar e ir naquela direção, né? Então, uhum, o conselho para mim tem muito mais essa missão dentro do layer de direção, dentro do layer de estratégia. uhum, Lógico que eu gosto quando você pega um conselho que consegue ajudar na gestão, mas atuar quase como se fosse o advisor individual. Eu estou com um problema específico aqui, eu consigo parear com você, te ajudar, te orientar, não executar, uhum. né? Você pode ter essa função, mas o conselho, diferente dos outros, ele tem um comprometimento Sim. com isso, né? Ou Uhum, seja, ele tem que garantir essa direção e ele tem que ter um comprometimento com a direção que está sendo colocada para a empresa, uhum, né? uhum. É, e aí você pode ter tanto conselheiro, né, ou conselho com membros consultivos ou com membros Sim. administrativos, né? O membro consultivo é aquele que ele não tem, de repente, ele não é liable, né? Ele não tem um risco, ele não corre o risco do negócio, né? Ele Uhum, está ali para uhum, ajudar, ele dá todas as ajudas que forem requisitadas para ele, né? Tenta encaminhar, mas ele não tem aquele poder de falar, não, não vamos por esse caminho, vamos por aquele caminho. Ele não tem que fazer a aprovação do plano que os executivos estão trazendo. uhum. Já do ponto de vista do conselho administrativo,
esse é o que é o guardião da direção e ele que fechou a direção. Ele que determinou a direção e a partir daí isso desce para os executivos para eles executarem, né. Ele que garante e tem as alavancas de controle, né, os pesos e contrapesos, para saber se as pessoas estão indo ou não, e ele pode chegar até a demitir um CEO, né, se não tiver cumprindo de acordo com as regras ali estabelecidas, Uhum, né. uhum. Então você tem uma visão um pouquinho diferente. Então, até a expectativa quando o cara fala: "Acha, quero montar um conselho". É, tá meio na moda agora, né, tá todo É, mundo querendo montar conselho. quero montar um conselho. O conselho, ele tem um viés, ele vai ter que ter um viés um pouco de formalidade, Sim. né. E eu não sei se para, de repente, pra uma empresa que está começando, essa carga ter governança é sempre bom, sempre tem que ter. Total. Governança e controle é bom em todas as fases, Aham. mas ter um nível muito elevado de governança, pegar um playbook de governança, vai, Vai de uma empresa, listada listada, já, cara, é vai sobrecarregar impossível. a empresa É pequena. impossível, você vai Uhum. criar tantas regras, tantos layers e no Sim, final das contas você está ali ainda descobrindo, ou seja, o tipo de ajuda que a empresa precisa nesse cenário, não é essa ajuda. sim, E você vê que aí nós não estamos falando tanto da ajuda, essa estrutura também pode servir para ajudar, sim. mas essa é uma estrutura muito mais de gestão mesmo, de garantia, né, como se o conselho tivesse garantindo para os sócios da empresa, que é um outro layer, Sim. que a empresa e os executivos estão tocando a execução na direção correta, Uhum, né, eu acho uhum. que esse que é o principal, Mas né. você vê que conselho, ele pode vir a servir muito bem, empresas em diferentes momentos, né. A gente pode falar da estratégia daqui a pouco, mas, por exemplo, eu tenho um amigo pessoal que foi trabalhar na empresa do pai, ele resistiu por muito tempo, ele teve mais ou menos a minha idade, mas ele decidiu ir para dentro. Então o pai é um dos fundadores, mas existe outro grupo de sócios que é uma outra família, então é um negócio familiar, mas tem 2 famílias de sócios, já tem as 2 gerações de pai e filho trabalhando lá dentro. E eles não têm claramente não tem governança, né, eu tenho uns papos com ele de final de semana, ele me compartilha e eu tô criando muito essa cultura na cabeça dele. É claro que ele tem que ganhar primeiro autoridade lá dentro antes de sugerir alguma coisa assim. Pensa que por mais que ele é o filho do dono, vamos dizer assim, ele acabou de chegar, então ele ainda não tem muita voz lá dentro. Mas vários dos problemas que ele compartilha comigo, eu falo, cara, se vocês criassem um conselho, isso resolveria. Porque no estágio que ele tá, a autoridade é um negócio muito dúbio. A palavra é dele porque ele é mais velho. Não, mas a do outro conta muito porque tem muito tempo de casa. Mas a daquele ali também é importante porque ele que fez a planilha, que a gente. Sabe, tem uma série de avals, assim, que são dúbios, sabe? Que eu falo, cara, vocês vão ter que colocar um conselho aí dentro e Pensa que o conselho é o organizar essa contrapeso. governança. É. O conselho, ele no ponto de vista da governança, ele é o contrapeso, né, à execução, né. Você tem uma equipe, né, os seus executivos estão ali executando, agora tem que ter o contrapeso que garanta que eles estão executando conforme as regras estabelecidas, conforme a direção colocada, conforme o desejo dos acionistas, Aham. né, que muitas vezes o próprio executivo é o acionista. Sim, Então, não, deixa, tá tudo aqui em casa, eu falo comigo mesmo e tá tudo resolvido, né. sim. Eh, cara, você pode estar perdendo a oportunidade de você Profissionalizar. você tá tão envolvido na sua execução, que você nem percebe o quão distante você está indo da direção que você gostaria. Uhum. E as dores comuns aqui são: "Nossa, cara, o que a gente planeja no final do ano, quando chega no outro final do ano, a gente não executou nada do que a gente planejou". Né. É. Isso é típico de várias empresas que têm essa frustração, né, eu não executo o que eu planejei. Meu dia a dia é caótico, eu chego para trabalhar, eu acho que eu vou fazer uma coisa, eu faço totalmente outra. Uhum. Cara, é a empresa que não está conseguindo garantir a execução da estratégia e a direção, Uhum. né. Ou seja, se não tiver alguém externo para tirar ele desse buraco de minhoca aqui, né, e ajudá-lo a estruturar como que isso pode ser feito, né, Uhum. ele começa a estar trabalhando. E aí tem um grupo que tem cada vez mais forte, que é você montar como se fosse comitê executivo, ou estratégico, desculpa, Uhum. um comitê estratégico, que é talvez ele não tenha a missão, talvez muito ele tem a direção, então dada a direção da empresa, né,
vamos supor que a gente já tem a direção da empresa, mas ele vai focar muito no que você precisa fazer do ponto de vista da estratégia, né? Uhum. Como é que está a sua estratégia? A proposta de valor está correta, tudo. Então, é como se ele tivesse nesse layer estratégico e ele, à medida da necessidade, ele tomba para cima na direção ou ele vai para baixo na execução, mas ele faz esse intermédio e ele ajuda aqui. Então, ele não Uhum. tem um poder, muitas vezes, deliberativo, né, como um conselho administrativo, mas ele está ali acompanhando mais as dores de dia a dia. Ele não tem essa necessidade de ficar olhando do ponto de vista do sócio, de ficar conversando com o sócio como um conselho tem que ter, né? Mas ele sabe a direção que o sócio quer, ele Uhum. garante que está indo naquela direção. E ele, se ele percebe problemas da direção, ele vai incomodar quem tem que mudar a direção para falar, cara, está na hora de vocês revisarem aqui a direção. Então, o comitê estratégico, ele tem muito conselho que consegue atuar como conselho estratégico, Mas é raro. como comitê estratégico, Uhum. e tem comitês estratégicos que acabam fazendo até viés, Vezes de muitas vezes conselho. de conselho, Uhum. né. Mas então eles têm essa pequena nuance, mas é como se eu falasse assim: o grande objetivo do conselho é garantir que a gente está indo na direção correta. Uhum. E para isso eu Proteger os uso a interesses dos estratégia e vou acionistas. ajudar no que for necessário aqui. Uhum. O comitê estratégico, ele está mais no layer da estratégia. E aí, para ele poder saber se a estratégia está ok, ele precisa olhar como que a gestão e a execução está ocorrendo e se a direção está clara. Uhum. Ele acaba, então, atuando nesses dois Aham. lados, né? Tá. Então, acho que tem muito disso. Ou seja, aí você precisa entender onde que você quer que tipo de compromisso. Se eu quero Sim. alguém que tenha mais contexto do meu negócio, que consiga me acompanhar, né, que tenha repertório suficiente, né, que aí essa é outra coisa, ou seja, você tem que analisar se quem você está trazendo para o teu conselho ou para o teu comitê estratégico, essa pessoa precisa ter repertório, ela precisa ter networking, ela não precisa saber todas as respostas. Sim. Até duvide se ele sabe todas as respostas, mas ele precisa saber assim, ó, eu não sei, mas eu sei quem sabe. Tá bem ambientalizado, É. né, com Então ele tem que estar atualizado, ele tem que se interessar. Eu acho que são pessoas que têm que se importar, uhum. né. Eu vejo até, e aí fazendo uma crítica para quem muitas vezes quer entrar como conselheiro, né, então eu sou muito chamado, né, para pessoas que falam: "Nossa, César, você está em X conselhos, como é que eu faço para entrar num conselho?", né, e pessoas que querem, e aí a primeira sensação dela é assim: "Não, eu quero um conselho que eu quero passar ali, cara, né, alguma coisa que tome 4 horas por Tem mês". muita gente olhando o conselho, assim, segunda renda, né, tá quase virando, É. Não, e é vai é o novo infoproduto, E né. vai consumir 4 horas por mês dele, é uma É. reuniãozinha por mês, tal, 4 horas, tal, uma Nossa, matinha, tal, e depois eu fico faturo só lá no R$ 20.000 por é, mês. cara, quando o cara vem com essas, É. eu respiro fundo e falo: "Cara, você está completamente enganado, se eu tivesse algum conselho assim, eu estaria em primeiro lugar incomodado", É, sim. né. Por quê? Eu não consigo não atuar de forma mais estratégica no comitê, nos conselhos, Uhum. né. Eu não quero ter um conselho que eu só atue no ponto de vista da garantia da direção. Sim. Né? Eu gosto de entrar na questão estratégica, como é que a empresa está fazendo e até verificar se na gestão não existem debilidades ali que precisam ser trabalhadas. Aham. Né? E isso não dá para fazer com 4 horas. Né? Você tem que gastar mais tempo, você tem Uhum. que estar conectado e toda hora pensando naquelas empresas e o que você pode construir para elas. Uhum. Né? Então, muitas vezes se você não faz uma entrevista com quem você quer trazer, cara, o cara vem com um viés errado, a frustração é terrível, Total. né. Então, muito cuidado, né. Então, eu colocaria assim, um mentor, né, se a gente fosse fazer um wrap-up, né, o mentor é aquele cara que ele consegue me ajudar, ele me traz um conteúdo, ele conhece de um negócio, mas ele não tem um compromisso claro da É uma entrega, do necessidade resultado da entrega. pontual. É necessidade pontual, uma pessoa bacana para eu falar, né, eu posso ter uma conversa até recorrente com ele, mas ele não tem um compromisso ali com o resultado. Uhum. Se eu falar que é um conselheiro, ad hoc, né, um advisor ali individual, alguém que vai, Por tema daí, né, eu eu encontro acho que é alguém muito mais por especialista por tema. tema. Ele é um especialista em um tema específico, eu quero definir com ele cadências, eu quero que ele possa ser uma fonte confiável para mim desse determinado assunto, mas o meu objetivo é que esta informação eu capture com outras e eu tome uma decisão em cima disso. Eu não estou pedindo para ele entender tanto do meu contexto que ele consiga ir
garantindo se eu estou indo na direção certa ou não. Ele está me trazendo quase se fosse uma fonte confiável, me trazendo informações específicas. Quando eu falo num conselho, eu falo do ponto de vista de ter alguém mais para me ajudar e garantir que eu estou indo na direção correta, que eu estou perseguindo todos os passos necessários para Uhum. eu me manter, ou seja, a minha execução está passando pela minha estratégia e está me levando à direção correta, Lembrando que né? dessas alternativas, o conselho, ele pode ser compulsório. Você pode escolher ter um conselho ou pode ser demandado que você tem. Por exemplo, uma empresa Isso. que captou investimento, muito Se provavelmente ela monta o vai ter um conselho, conselho o fundo coloca uma pessoa lá que muitas vezes vai basicamente fazer só o protocolar ali, é. acompanhamento e o controle. Aham. Se você pedir uma ajuda, ele vai te indicar alguém para você conversar sobre aquele assunto. Não é ele que vai conseguir desempenhar muitas vezes esse acompanhamento. Ele não vai te procurar muitas vezes para saber se que tipo de ajuda você está precisando, qual é o teu desafio, tal. Uhum. É um relacionamento mais distante mesmo, Sim. né? Se você vai fazer um acompanhamento, você quer um acompanhamento mais da sua estratégia e garantir, talvez um comitê estratégico seja uma Uhum. boa alternativa antes de Uhum. um conselho, né? Você criar um comitê estratégico e ter algumas pessoas que são especialistas, né, Uhum. e já passaram por execução, já passaram. Eu acho que é importante ter um pouco disso, né? Não é pegar quem nunca viveu, né, comeu a própria comidinha de cachorro, né? Sim. Você já tem que ter vivido um pouco daquilo, né? E você conseguir identificar que ele consegue migrar da estratégia, te ajudar na direção e te ajudar na gestão, né? Não executando, porque ele não é Uhum. um consultor, né? O Uhum. consultor vai executar, ele não vai executar, mas ele vai orientar e te mostrar o quanto da estratégia está Uhum. direcionado para atender tanto a direção quanto a execução. E tem um último que a gente não falou, que é o clube de negócios, né? Que tem ficado cada vez mais comum, né? Eu acho que tem clube de negócios, e aí o pessoal fala: se eu vou me associar a um clube de negócios, um grupo de executivos e tudo mais, cara, o que que eu espero com isso, né? Uhum. Eu acho que ele tem um pouco de mescla entre você adquirir conhecimento, né? Ou seja, Trocar com tem outros, muita sim. troca de Uhum. conhecimento ali, você saber como os outros estão aplicando e poder ter uma visão privilegiada de ver várias pessoas executando. Você tem É. um ambiente seguro ali, né? Para ver o que outros estão executando cara, e ter um networking ampliado, Sim. né? Nesse sentido. Mas ele não tem esse compromisso de garantir que você está indo na direção Claro. correta. Uhum. Ele continua sendo uma fonte O confiável de compromisso dele é informação. juntar os empreendedores, é fornecer o ambiente É, propício para os empreendedores trocarem e aprenderem, né, É, mas em alguma medida ele vai te entregar conteúdos para você conhecer sim. ferramentas que você pode aplicar em cada um desses layers, né, para definir melhor a sua direção, para construir a sua estratégia ou para fazer a sua execução funcionar de forma correta. Então, você vai ter ali uma troca de entender métodos e tudo mais, mas você não tem alguém que está ali no teu contexto te acompanhando para Uhum. saber se você está fazendo certo ou errado, Sim. né? Você vai ter ali que conversar com as pessoas e talvez quando tiver o encontro, falar: "Ó, eu estou aplicando assim, não está funcionando. Ah, poxa, acho que pode ser isso." Mas ninguém tem o contexto, né? Uhum. Essa talvez seja a diferença entre você ter efetivamente um comitê ou ter um conselho, que é alguém que vai ter quase que fiduciariamente, né, uma obrigação de entender o contexto, né? Uhum. Não com a profundidade que você tem, mas ele vai ter que entender e ele vai ter uma meta com relação a isso. O clube de negócios, na realidade, você tem mais o compromisso com o clube de negócios de fazer parte e abrir a Sim, sua informação sim. lá, né? O clube de negócios te entregar alguma coisa depende de como você vai usar. É, ele tá mais lá disponível para você É acessar passivo, e usar. É, isso, é mais passivo. é mais Talvez passivo. promova algumas agendas e tal, né, mas é Sim. mais passivo. Então, eu acho que vai sempre dar expectativa. Acho que o Sim. importante aqui, a gente falou vários, o importante é saber qual é a A sua ferramenta expectativa sim, e para sim. que layer você está falando, Perfeito, né? Então, perfeito. muita dor de execução aqui, você resolve contratando gente, trazendo gente experiente para ser part-time, como você Uhum, falou no uhum. início, mas muitos dos problemas da gestão é um design da estratégia não bem feito ou a direção mal definida. Uhum, E aí, neste ponto, você precisa ter alguém muito mais comprometido com o seu negócio para poder te ajudar, uhum. né? Ou senão, você vai ter que, a partir das informações que você está capturando,
você ir construindo isso. Aham. Muitas vezes o problema é que o empreendedor não tem esse tempo, ou ele não se dá esse tempo, ele está tão enfronhado na execução Sim, que ele acaba não saindo. Ter alguém externo que de vez em tempos tira ele desse cenário de execução e traz ele para esse cenário de estratégia e direção, pode ser uma dor que ele resolve, por exemplo, com um comitê ou com um conselho. perfeito. Agora, só para fazer uma conferência do meu entendimento aqui, né? Eu acho que para todas as ferramentas que a gente falou, eu tô bastante familiarizado e tenho bastante clareza de quando usar cada uma delas. Eu acho que, em especial, também saber a distinção de tipos de conselho, né? A gente falou um pouco por cima, tem o conselho consultivo e o administrativo, né? Então, vem para momentos diferentes, né? Mas talvez de todos que a gente falou, o que é mais novo para mim é o comitê estratégico. Eu queria só certificar de que eu entendi, você me corrige ou me complementa. A gente tem um grande desafio que normalmente os conselhos, seja consultivo ou administrativo, eles acabam se limitando um pouco mais à camada da direção que você falou, a proteger muitas vezes os interesses dos acionistas ali, e pode muito facilmente cair num conselho meio que pro forma ali, prestação de contas, questiona um número ou outro, faça um follow-up em alguns itens estratégicos, mas a gente não drill down em nenhum dos itens, porque não dá tempo, a reunião já acabou, não dá tempo de aprofundar. Por outro lado, você tem, muitas vezes, a gente forma comitês dentro da empresa com as próprias pessoas da empresa. Então, vou dar um exemplo, acho que boa parte de quem nos escuta trabalha com OKR ou com alguma coisa muito parecida. Então, vamos dizer que a gente fez o OKR do trimestre ou do semestre aqui, e aparece um item novo, estratégico, tipo assim, vamos desenvolver um novo produto no mercado que a gente não conhece muito bem, ou vamos, sei lá, internacionalizar, é uma nova matéria aqui que a gente vai lidar. Pô, o assunto de internacionalização é novo, vamos montar um comitê. Quem que vai ser o comitê? Ah, vai ser o CEO com a head de produto, com o head de marketing, só a galera interna. Só que a galera interna, ela tá enfronhada, como você disse, no as is. Sim. No frigir dos ovos, o CEO tem que entregar o BP vigente, a head de produto tem que entregar o roadmap que está em andamento e o head de marketing tem que gerar a demanda que já estava prometida ali. Não sobra tempo para ninguém olhar o estratégico. Então, tentando fazer um resumo, o conselho ele está mais na direção, pouco na estratégia. Os times, os founders, inclusive, estão muito na execução e pouco na estratégia. A estratégia acaba ficando achatada nessa história. Uhum. Todo mundo permeia nela de alguma forma, mas ninguém está atuante de fato na estratégia. E aí uma possível solução seria criar comitês estratégicos, mesclando com pessoas de dentro, eventualmente executivas, mas trazendo pessoas de fora que eventualmente têm essa experiência prévia. Então a gente falou de internacionalização, por exemplo, pô, vamos tentar achar, sei lá, 2 founders ou 2 possíveis conselheiros de outras empresas que já tiveram vivências com internacionalização, um do nosso mercado e um de um outro mercado, e vamos montar um comitê estratégico com essas pessoas. Seria esse o caminho? Eu acho que assim, o conselho tem que entrar na estratégia. Uhum. O problema é que nós temos vários conselhos, hoje, infelizmente, a gente tem mais conselhos Pro que forma. abdicam pro forma e Aham. abdicam de estar nisso, basicamente ali valida alguma coisa, tal, e não consegue viver o dia a dia ali da empresa, entender o contexto da empresa. Isso é o que eu mais escuto de founder, tá, É, César? Só fazendo um então parênteses assim. então não é esse não é o conselho certo. Se a gente Sim, for falar o que o conselho deveria fazer, o conselho ele é o guardião da direção e da estratégia, sim. né. Só que quem ajuda a construir a estratégia junto também são os executivos, que muitas vezes abdicam de construir isso, porque eles estão tão enfronhados na execução, Uhum. e a estratégia ela é Fica espremido demandada ali. pela demanda e a prioridade do dia, Aham. né. A estratégia é on demand, né, não tem uma direção. Então eles não cumprem uma direção, eles cumprem Uhum. aquilo que precisa ser feito. Uhum. Então existe um gap aqui, assim, o que a gente percebe muito é um gap entre, essa direção e essa execução, Uhum. né. Uma forma que muitas empresas têm feito é justamente estabelecer esses comitês estratégicos, Uhum. na qual esses comitês estratégicos, eles ao estarem muito fortemente olhando para a estratégia, eles têm que olhar se a direção está corretamente definida, para que eles possam ver se essa estratégia está ok,
e eles têm que olhar se a gestão e a execução estão sendo feitas para construção dessa. Então, o escopo é muito claro que, ó, você não é um conselheiro do ponto de vista que você vai no conselho aqui, tem que fazer a aprovação, tal. Então, se eu tiver uma reunião de comitê executivo, que a gente não olhe resultados da empresa, um comitê estratégico, que não olha o resultado da empresa, tá tudo bem. Se eu tiver uma reunião de conselho e essa reunião de conselho não teve tempo para olhar os resultados da empresa, opa, espera aí, talvez seja a primeira pauta da reunião de conselho, né. Tem que olhar os resultados da empresa, tem que olhar algumas demandas e aí se sobrar tempo a gente fala da estratégia, Uhum. né. Não, o comitê estratégico ele vai entrar direto na estratégia. Ele vai entrar direto nesses indicadores estratégicos, saber se eles estão andando e tal. Então, eu diria que o comitê estratégico é uma forma, talvez, de amadurecimento que a empresa tem que ter da sua estratégia e talvez a partir dele ele evoluir para ser um conselho, mas um conselho de fato. Aham. Não aquele conselho que você não passa pela estratégia e aquele conselho que é só pro forma, só para garantir que os executivos estão andando na linha. Aham. Né? Então, o comitê Sim, estratégico ele entra nesse perfeito. problema aqui. Uhum. E ele pode ser temático, Isso que eu ia específico, perguntar, ou ele pode ser genérico. Ou mas se ele seja, for genérico, não fica um negócio muito fugaz, assim, tipo, ah, discutimos a estratégia. Um é, negócio então, muito. mas vamos pensar que ele vai discutir a estratégia do ponto de vista do método que você vai construir a estratégia. Ou seja, se ele não sair ali com a estratégia escrita, definida para todos os aspectos, ele não cumpriu sua missão. Uhum. Né? Então ele pode ser específico, vamos falar só sobre um assunto, né? Ele pode até ser provocado para determinados assuntos ser colocados, mas o que ele tem que garantir é que a empresa tem uma estratégia completa e que essa estratégia está indo na direção que está acertada. Se não tiver essa direção, ele vai ter que ajudar a construir essa direção e que a execução está dentro dos parâmetros que foram definidos. Então, o comitê estratégico, por definição, ele deveria olhar a estratégia inteira da empresa. Uhum. Né? Ele tem que olhar, porque senão, o que me garante que se eu estou fazendo, preciso fazer um comitê estratégico para vendas. E aí você vai ver que o problema não está em vendas, o problema está no produto. Uhum. Se o cara só se focar no. Claro. Ele não vai olhar a parte toda de produto, a questão da proposta de valor que está cagada ali, que precisa ser ajustada. Então ele vai ter que olhar a estratégia da empresa como um Faz todo. sentido. Né? Então eu diria até que o comitê estratégico ele pode atuar em temas verticalizados específicos, mas ele tem que ter um olhar sobre a estratégia total. Uhum. E você poderia ter comitês estratégicos coexistindo para temas diferentes? Acho que pode, mas o que eu vejo é você vai, talvez os próprios membros do comitê podem trazer pessoas específicas para falar de determinados assuntos. Porque é Uhum. como se o comitê, então vamos supor que a gente é um comitê estratégico aqui. Eu trouxe alguém de fora para falar, por exemplo, sobre produto, né? Que é um especialista sobre produto. Em cima do que ele falou, eu, junto com os gestores, nós vamos tentar construir um entendimento estratégico e as métricas que a gente vai adotar a partir daquilo que a gente aprendeu junto. Uhum. Então, não necessariamente eu preciso conhecer daquilo, né? E se a gente precisar ter ele mais tempo aqui, a gente vai trazer. Mas eu, como comitê estratégico, estou olhando a construção da estratégia como um todo. Então, eu posso trazer especialistas para ir ajudando, né? Uhum. Que seria mais como se fosse o advisor específico ali, como a gente falou, né? Eu trouxe alguém, um escopo específico, ajudou, mas eu estou garantindo que eu estou dentro do contexto da empresa, olhando se a estratégia está bem clara e definida, comunicada, clara e sendo executada. Uhum. Né? Muito bom. Bora Legal? fechar Beleza, uns vamos ups and lá. downs? Quer puxar um primeiro aí? Cara, eu vou puxar um up, é bem particular meu, mas eu acho que serve de bom conselho aí para founders que nos escutam. Quando o assunto é mentoria avulsa, ou até mesmo advisor que acompanha, e eu não curto pegar a gente avulsa, assim, de mercado e tal, eu gosto de ter um relacionamento próximo com algumas pessoas, e a minha preferência é de pessoas que estão um ou dois estágios acima do meu, ou um ou dois estágios abaixo do meu. É muito mais fácil eu me aconselhar com algum founder que está vivendo a jornada, assim como eu estou vivendo, e que ele passou recentemente, sei lá, tem um ano que ele resolveu aquele problema, e eu ter proximidade com ele para ter uma troca, porque assim como eu ajudo ele
eventualmente, desculpa, assim como eu peço ajuda para ele, eventualmente ele também me pede ajuda, então é uma troca ali que ninguém espera nada em troca. Pelo fato de serem founders, a coisa ela é mais prática, já é meio velado, a gente não precisa nem dizer, mas não rola aquele negócio de vamos tomar um cafezinho, é assim, bro, tô com uma dificuldade nisso daqui, posso te mandar um áudio? Cara, manda aí. 3 minutos eu descrevo o que que é, ele não precisa de todo o contexto de Hamper, porque ele já me conhece já há um tempo. Então o que eu tô querendo dizer é formar um grupo informal, não precisa virar um grupo de WhatsApp, porque vira bagunça, etc. Eu prefiro estar de fora do grupo de WhatsApp e ter as pessoas que eu pinço para temas específicos. Então eu penso dor de produto, já me vem à mente na hora 2 ou 3 founders que eu gosto muito da forma como eles pensam o produto. Dor de vendas, idem, e por aí vai. Talvez para alguns assuntos um pouco mais eh eh, sensíveis da empresa, eu tenho alguém como você, por exemplo, que daí já tem um compromisso diferente com a empresa por ser sócio, investidor da empresa, e Sim. eu não abro qualquer coisa, sei lá, uma dor societária, alguma coisa com um founder de fora por considerar que é muito sensível, aí eu tenho uma pessoa mais específica. Mas eu deixaria essa dica, assim, procurar se cercar e construir relacionamento com founders do seu mercado ou não, mas de estágios próximos do seu. Eu acho que vai fazer muito mais sentido do que pegar uma mentoria avulsa, assim, com alguém que está completamente fora do teu contexto, por mais que aquela pessoa pareça ser uma mega autoridade no assunto que ela fala, ela é uma mega autoridade em que contexto? Sim, Provavelmente não é exatamente no mesmo contexto que você tá. sim, sim. Assim, eu acho que o meu up tá do ponto de vista do empreendedor que identifica que talvez ele possa usar estes várias ajudas externas em fases distintas. E elas Hum, podem até conviver entre si, né? E eu vou até aproveitar agora para complementar um pouco da última pergunta que você fez com relação ao comitê, né? Talvez a dúvida seja assim: os conselhos têm muitos comitês temáticos. Então você está num conselho, então eu faço parte de conselhos, e o conselho define lá um comitê de revenue, uhum, um comitê de finanças, né? Um comitê de sustentabilidade. E aí você tem um conselho que está olhando uma área específica que é coordenada pelo conselho para a gente dar uma lupa sobre um determinado assunto, né. Este é um comitê, a gente pode falar um comitê estratégico, né, aham, mas é um comitê temático, né. hum, O que a gente está falando de um comitê estratégico é como se fosse uma outra forma de construção de conselhos, uhum, só que em vez de começar um conselho através da governança sobre o controle, eu começo o conselho sobre a questão da ajuda. Muito mais o que eu preciso ajudar a empresa agora para ela se estruturar melhor na sua governança e talvez ela alcançar um nível maior de governança, né. uhum, Então, quando o empreendedor ele entende as nuances, né, o que a gente falou, e ele sabe usar, né, bem, e eu vejo, né, eu consigo conviver hoje com empreendedores que eles conseguem usar, né, sabe usar um advisor, um consultor, uma pessoa part-time, contratar as pessoas certas, ter um conselho, fazer esse conselho ser usado como um comitê estratégico ali e atuar na estratégia da empresa e estar mais participativo. Cara, eu acho que isso é muito bom, né. hum, Eu acho que, por exemplo, você sabe lidar bem com isso. Você já sabe o que esperar do seu conselho, do que você tem de alguma forma o seu comitê estratégico, aham, né, que são algumas pessoas que você reúne, que hoje você não vê muitas vezes no conselho, que você tem um conselho formal, uhum, né, ele atuando de uma forma e você tem algumas questões mais de comitê estratégico, mais de dia a dia, muito mais contextualizada que você trata com algumas pessoas, uhum. né. Então, eu acho que você sabe usar, então eu acho que isso é uma coisa, é um up que eu acho que eu destaco que dá para se usar, né. Boa. Não, e de down eu vou usar justamente o não saber usar, o não saber quando e como pedir ajuda, né. Talvez agora que eu voltei a ter uma exposição maior no mercado, eu tenho sido muito procurado. E eu sempre ouço, tá, o empreendedor, eu sempre converto um pedido de café em algo como: "Me explica um pouco mais o que que você está precisando". Eu nunca sou assim, cara, não, eu nego a minha agenda, eu falo assim: "Eu te dou liberdade, tá o meu número de WhatsApp, eu te dou liberdade de você me acionar quando você precisar. Pode chamar, manda mensagem, manda áudio, eu vou ajudar". Eu vejo como a galera é perdida em que tipo de ajuda. E assim, cara, quando você tá perdido, você fica suscetível a tomar todo tipo de coisa. Eu conheço, sim, não são poucas pessoas que vão para um empreendedor que está perdido precisando de ajuda, fala: faz o seguinte,
eu te cobro R$ 30.000 por 5 agendas de mentoria aqui. E podem ter bons mentores, tá? Pode ser que esses R$ 30.000 vai mudar a vida do cara, ou pode ser o jeito mais rápido dele gastar os R$ 30.000 Sim, dele. Mas o cara que tá suscetível, pipocando, procurando coisa, ele pode pegar de tudo. E eu vejo que muitas vezes, na falta de o founder ele estar bem educado, ele procura num pseudo-advisor, o que na verdade ele precisaria de um head, ou ele quer buscar, ele chama de conselheiro, mas na verdade o que ele precisa é de um consultor. Então, se ele não sabe muito bem o que, que ele está contratando, como saber o que esperar? Ele só tem uma certeza. Se ele for pagar, ele só tem a certeza de que ele vai gastar. Agora, se sim, ele vai resolver o problema dele de fato, dessa certeza ele não tem. sim. E eu vou falar do founder aqui, talvez o meu down seja o founder executivo, né. Se ele decidiu ser executivo, ele num conselho, num comitê, ele não é um membro, ele é o executivo, Uhum. né, trabalhando junto com esse comitê ou, por exemplo, principalmente junto com o conselho, né, ele presta contas para o conselho. Ele não é um membro do conselho, ele presta contas. "Pô, mas eu sou o dono da empresa", beleza, você é o outro layer, você é o dono da empresa. Então, entender esses papéis de governança e qual é o papel que você está fazendo e qual é a sua responsabilidade nesse papel é muito importante, até para você não terceirizar atividades que são suas. Uhum. Muitas vezes você terceiriza ou você acha que o layer que você está reportando deveria fazer um papel que não é responsabilidade dele. Uhum. Então, ter maior clareza, escrever isso, o que que você espera de cada um dos lados, discutir, né? Isso é muito importante para que não haja frustração, né? E infelizmente eu vejo que é pouco praticado isso. E aí o que mais existe é essa frustração nesse ambiente. E aí, por isso que muitas vezes o conselho, e os conselhos têm, assim, o que a gente mais fala é, cara, o conselho precisa ser mais estratégico, tem que Uhum. vir para a estratégia, né? Mas a gente vê muita reclamação de empreendedores extremamente frustrados É. e falando: "Cara, isso aqui não serve para nada, só me Mas atrapalha". muitas vezes o founder não tá fazendo a própria parte, ele tá pondo a culpa no terceiro, né? Pô, eu tenho lá Isso. meus investidores, eles não ajudam nada, eles só aparecem para cobrar quando aparecem, né? Não E é ele, muitas vezes ele esquece do que é a responsabilidade, porque é papel do founder executivo engajar bem o é. conselho dele, né? Nesse sentido, ele tinha que botar o papel do dono da empresa e falar: "Olha, eu como dono, o que eu espero do conselho é que o conselho faça isso, 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 isso". Se os membros do conselho não tiverem cumprindo este papel, cara, eu como dono da empresa vou chamar uma assembleia de sócios e nós vamos votar de mudar as pessoas do conselho aqui. Eu preciso, tem uma vaga do da em da do fundo. Cara, vai pedir para o fundo. Agora você pode falar assim: "Cara, é melhor não brigar com essa parte aqui, isso aqui é uma coisa institucional só, Não vai sair que eu muita chamo de coisa daqui, conselho né? aqui". Beleza, monta como se fosse, em vez de montar um conselho paralelo, monta um comitê estratégico. Uhum. Que aí você traz outras pessoas de fora, tudo. Eles não têm, de repente, uma questão de deliberativa. Você tem o Uhum, conselho para uhum, deliberar, uhum. mas você tem esse layer estratégico sendo atendido de uma outra forma. Boa. Fechou? Fechado, cara. Até o próximo. Valeu, cara. Valeu.